Programa livre para todos os públicos. Olá, que tal? Cá estamos para mais um programa Ponto de Convergência. Estou na frente, aqui ó, Ponto de Convergência, apresentado por este que vos fala e por Pai Paulo de Airá, que você consegue ver, não está aqui. Ele está realizando alguns trabalhos espirituais, então deixou este trabalho nas minhas mãos. E eu não vou fazer sozinho, porque nada a gente faz sozinho. Vou fazer com a sua participação, a sua audiência e com pessoas especiais que nós convidamos para participar hoje. O programa Ponto de Convergência, você já sabe, toda semana aqui na TV União, ao vivo, segundas à noite, repete domingo à tarde e fica aí no canal no YouTube para a posteridade. O que a gente fala aqui? A gente fala sobre conhecimento, sobre comportamento humano, sobre profissão, sobre Deus e o mundo, literalmente. Já trouxemos pessoas aqui muito interessantes e o programa de hoje não será diferente. Nós vamos conversar sobre assuntos que eu sempre faço questão de trazer assuntos e pessoas que possam colaborar para que você tenha uma melhor qualidade de vida, seja uma vida física, mental, espiritual, empresarial. Eu sou um estudante da mente humana, dos comportamentos humanos, sou escritor, tenho vários livros aqui. Eu sou basicamente um reprogramador mental. E as pessoas perguntam, o que é isso? E eu respondo, a sua mente, a minha mente, as nossas mentes foram programadas. A gente quando nasce, não tem programa nenhum, você não sabe falar, você não sabe andar, você não acredita em nada, você tem medo de quase nada. E vão sendo colocados programas. A gente vai crescendo, muitos desses programas acabam se tornando obsoletos. São programas que não servem mais. Quando você é criança e seus pais dizem para você não fale com estranhos, faz sentido. Com 5, 6, 7 anos faz sentido. Com 16, 17, 26, 27 não faz sentido nenhum. E muita gente carrega esse programa à vida adulta e tem dificuldade de falar em público, tem dificuldade de conversar com outra pessoa. Quando a gente é criança, nos colocam um programa de não atravesse a rua sem a mão de um adulto. Com 5, 6, 7, 8 anos faz sentido isso. Com 16, 17, 18 não faz mais. E muita gente não é que ela não atravessa a rua depois de adulto, ela não atravessa a vida. Ela fica parada sempre esperando que alguém a conduza. Esses são programas absolutamente obsoletos. E olha que interessante, alguns dos nossos programas nós mesmos trocamos. Foi colocado um programa na nossa cabeça de quem trazia os presentes era o Papai Noel. E a gente acreditou nisso aos 2, 3, 4, 5 anos de idade. Uma determinada idade, nós decidimos que aquilo ali não fazia mais sentido. E aí eu fico me perguntando, por que é que o Papai Noel a gente escolheu não acreditar mais? E não falar em público a gente continua com esse programa. E não caminhar na vida a gente continua com esse programa. E vários outros programas que não servem mais para nada a gente continua com eles. Esse é o meu trabalho como psicólogo, como neurocientista, reprogramar a mente para que você tenha mais sucesso na vida, para que você tenha mais resultados positivos. Eu faço isso através de mentorias, através de cursos, através de livros. Tenho vários livros escritos. Se quiser saber mais aqui, ó, prof.rogeriocastilho, prof.rogeriocastilho. Todos os dias nas minhas redes sociais eu compartilho esse tipo de informação. Eu trabalho para que você cresça como pessoa. Eu entendo isso, que quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. Então, se eu estiver cercado de pessoas prósperas, saudáveis, sadias e felizes, isso vai refletir na minha vida também. Então, na verdade verdadeira, eu ajudo as pessoas por egoísmo, tá? Eu não aguento mais conviver com pobre. Chega! Já deu a minha cota, não aguento mais! Eu quero gente rica, gente saudável, gente feliz ao meu redor. E eu trabalho para isso nos meus cursos, no meu consultório, nas minhas mentorias e aqui nesse programa. A gente está só começando, fica aí que o melhor está por vir. Então vamos começar em alto estilo. Você tem problema? Quem é que não tem problema? Tua empresa tem problema? Qual é a empresa que não tem problema? Tá, não quero saber, eu quero a solução. E eu vou chamar duas pessoas aqui que vão ajudar a gente a resolver isso. Como diria o Silvio Santos, vem pra cá, o casal bonito, olha só. Minha amiga Cris, prazer te rever. Meu, bonitão, você tá bem? Sentem-se aqui no sofá das estrelas e nós vamos conversar sobre soluções para você que está assistindo em casa. Presta atenção. Problema a gente tem, já falei, agora eu quero a solução. Sejam bem-vindos, Dona Cris, seu Léo, o que vocês têm para compartilhar com a gente? O que vocês fazem? Quem são vocês? Fale. Posso dizer, né? Pra gente é um prazer. É a Contract, né? Não dá para falar de Leandro e de Cristiane se não for falar de Contract. Nós somos uma solução para as empresas no âmbito pessoas, né? Então, todas as empresas que sofrem com falta de mão de obra, rotatividade, falta de produtividade, falta de assertividade, liderança que às vezes destrói a organização,
nós estamos aí para ajudá-los. Fale mais sobre isso, Cris. Bom, há 19 anos, né? Há 19 anos a Contract ela vem aí desenvolvendo pessoas, empresas, tentando realmente solucionar vários problemas, vários gargalos que a gente sabe que todo mundo empresarial tem. Então, como você muito bem colocou, não existe empresa perfeita porque não existem pessoas perfeitas. Então, as empresas elas são compostas de gente, de pessoas, e quando se trata de gente, é tudo muito complexo. E não existe uma castilha, não existe um modelo certo, não existe os manuais de normas e procedimentos, mas a gente sabe que não existe manuais de conduta comportamental que realmente as pessoas elas tenham que seguir ali exatamente à risca. E a gente vem para costurar esses gargalos e fazer o ambiente organizacional e empresarial a melhor forma possível para que esses empresários tenham realmente grandes resultados e lucratividade. Uma empresa feita de pessoas, se você passar 3, 4 da manhã na frente da maior empresa do mundo, você vai ver ali concreto, vidro, escuridão e silêncio. As empresas são feitas de pessoas e pessoas são bichos complexos. Pessoas são diferentes entre si. Por exemplo, um exemplo muito simples aqui. Nós temos um casal aqui. Só aqui nós temos 2 perfis bem diferentes. Se você não prestou atenção, tá gravado, volta e assiste de novo. O Leandro, ele fala do jeito dele. Pá. A Cris, ela já fala um pouco mais pausado. Isso já demonstra um perfil diferente. Aí, se você tem uma empresa e coloca a Cris na função do Leandro e vice-versa, talvez já não funcione. Eu preciso, sei lá, de uma atendente do telefone que seja mais low profile, que atenda mais calmo. Ou não, talvez se o meu negócio é speed, eu preciso que o atendente... Eu tenho uma clínica de, sei lá, um zen... Não posso ter um atendente... Você veio no lugar certo, aqui a gente vai... A pessoa fala, não, desculpa. E vice-versa, né? Eu estou numa balada, eu tenho uma balada, eu quero saber os próximos shows. Nós temos os melhores shows da cidade. Então, só por esse pequeno exemplo aqui, você que está assistindo entende quanto é complexo organizar isso, colocar as pessoas certas nos lugares certos, identificar isso, se elas estão no lugar certo ou não. E às vezes o empresário ele não tem o tempo ou o olho para fazer isso, né? E aí que vocês entram, mais ou menos isso. Exato. Tanto que nós iniciamos todo o nosso trabalho dentro do recrutamento e seleção. Então, tudo inicia dentro do recrutamento e seleção. Então, quando você busca um profissional, você vai buscar aquele profissional que esteja, né, que tenha realmente aquelas competências técnicas e comportamentais dentro daquele cargo específico que está sendo exigido. Então, como muito bem, né, o professor Castilho falou, não adianta, às vezes, você colocar uma pessoa que ela tem uma pegada de vendas muito grande, né, suponhamos, e de repente colocar essa pessoa que ela é comercialzão ali, que ele vai lá e ele impacta, ele tem aquela pegada bem fervorosa, colocar essa pessoa para ocupar um cargo onde ele vai ter que sentar e elaborar planilhas. Onde ele vai ter que ter alto poder de concentração, onde ele vai ter que ter assim, uma atenção concentrada muito forte. Perde o bom vendedor e não ganha um bom gestor. Com toda certeza, ele não vai conseguir. Do mesmo jeito, aquele vendedor que ele é muito bom, e aí o dono da empresa diz, cara, ele é tão bom, vamos colocá-lo então para ele gerenciar a equipe de vendas. Outro fiasco. Então é mais ou menos isso, né, Leandro? Exatamente, né? Eu entro um pouquinho na parte de resultado, né? Como muito bem a gente fala, né? Eu sou um cara bem enérgico e eu acho que faltava muito e falta muito disso no RH, né? E aí foi onde foi o nosso contraponto. Porque eu acho que a energia, ela gira em torno de tudo. Nós somos seres de energia, Sim. né? E isso falta, essa vida dentro das organizações. E aí o Leandro e a Cris, e a Contract principalmente como figura principal, traz isso para as empresas, traz isso para as pessoas, foca em ajudar os empresários a conseguir encontrar pessoas, processos, procedimentos alinhados com o resultado que ele precisa. Porque muito se fala em RH, mas pouco se fala em lucratividade. E aí a gente é um RH que conversa com lucratividade. Porque, afinal das contas, né, ninguém abre empresa para falir, né? Não, ninguém abre empresa para falir. Existe uma cultura de
demonizar o lucro, que o patrão é explorador, só pensa em lucro. Toda empresa pensa em lucro. Se a empresa não lucrar, ela quebra. Você que está assistindo, você é uma microempresa. Se você trabalha para alguém, quer dizer, na verdade você sempre trabalha para você, tá? Você trabalha para você na empresa de alguém. E você não der lucro, você quebra. Se você fatura 2 e gasta 2.100, a médio prazo você vai quebrar. Você vai entrar no vermelho, aquilo lá vai virar juros, vai chegar um momento que você quebra. A empresa é a mesma coisa. Então, eu até entendo. Eu sou psicólogo, eu entendo sim. Por que as pessoas demonizam o lucro? Mas, enfim, empresa é feita para dar lucro. E empresa é feita de pessoas. Então, para que ela dê um grande lucro, precisa de grandes pessoas. Eu não estou falando de grande de altura, tá bom? Estou falando de grande de competência, tá? Quais são as ferramentas que vocês usam, por exemplo, no recrutamento? Como é que eu identifico ali o perfil daquele candidato? Bom, temos várias ferramentas, né? Quando nós temos aquele dever de formatar o layout, divulgar a vaga, fazer o processo de triagem, recrutar esses profissionais. E aí, quando chega na seleção, nós aplicamos várias avaliações comportamentais. Eu acredito muito na questão comportamento e emocional também, porque eu falo muito nisso. A técnica, ela admite, o comportamento desliga. A técnica, o currículo, ele abre portas, o comportamento, ele te mantém ou ele te convida a retirar-se daquela empresa. Então, é muito importante isso, porque dentro de todo o processo seletivo, essas avaliações, né, que nós aplicamos, tanto como a grafologia também, porque eu também sou grafóloga, o DISC, que são avaliações comportamentais, onde a gente vai conseguir mais ou menos fomentar, né, o perfil daquele profissional. Né? Se ele é mais dominante, se ele é mais comercial, se ele é mais analítico. Então, e até assim, tipo, até onde ele consegue entregar dentro daquela função, mediante a expectativa do setor, do cargo, da empresa. Então, devido a essas aplicabilidades de avaliações, nós conseguimos realmente afunilar todo o processo. Dizer que não vai ter erro, né? Tipo, você vai encontrar o profissional 100% pronto. Gente, não existe ninguém pronto. Existe o máximo de afunilamento mesmo que nós conseguimos, né, naquele profissional, tirar o máximo de qualquer índice de erro, mas o pronto, o 100%, infelizmente, nós não temos. Eu diria felizmente, porque se tivesse pronto, a gente não tinha trabalho para fazer, né? Exatamente. É o que eu digo, né? Nós somos modeladores. Eu sempre gosto da imagem, aquela imagem do filme Ghost, em que eles estavam ali fazendo um vaso de barro, né? Aquilo fica girando ali e tal, e vai moldando conforme você vai mexendo. Aquilo ali, para mim, é uma metáfora do ser humano. Enquanto estiver em movimento, enquanto estiver vivo, você vai moldando, né? E as pessoas são contratadas pelo currículo e demitidas pelo comportamento, né? Não dá muito para... Quer dizer, dá para prever, dá para indicar, mas não dá para garantir, né, que essa pessoa vai dar certo ou essa pessoa não vai dar certo. Exato. Vocês são mais chamados para contratar, para ajustar ou para demitir? Bom, vamos lá, professor Castilho. Nós somos chamados para todos os cenários. Na realidade, nós, assim como qualquer tratamento, né, nós tínhamos que ser chamados de forma prévia, mas não é o que acontece. Normalmente não. Eu costumo falar que o nosso trabalho ele parece muito com um turnaround, né, que é uma recuperação, mas de pessoas. Porque a gente vai, né, as empresas chegam, os empresários chegam até nós e nos procuram porque eles estão precisando reestruturar a sua empresa no quesito pessoas. Principais pontos. Eu tenho pessoas aqui que não estão performando, eu tenho líderes que não entendem o que eu falo, eu tenho resultado baixo, e aí a gente vai entrar para o histórico. Mas aí tem o principal ponto, que na maioria das vezes nunca se fala, o empresário. Então o nosso trabalho ele não é tão fácil quanto parece, porque às vezes a gente tem que reestruturar de cima para baixo. E aí é onde a transformação acontece. Né? E a Cris falou muito bem no recrutamento e seleção, um ponto muito bacana nós temos uma metodologia própria, que a gente desenvolve uma engenharia comportamental. E aí eu digo que o nosso sucesso ele entra muito nisso, porque não adianta a gente recrutar só pela técnica. A gente tem que procurar o comportamento, alinhar o comportamento com o que aquele empresário precisa.
E aí a chance do match é muito grande, deixando claro sempre o trajeto que aquele profissional ou colaborador, né, seja líder, seja operacional, ele precisa para se desenvolver. Então a gente trabalha com alinhamento de expectativas. Então a gente sempre faz muito isso. Legal, interessante. Dentro da experiência de vocês, quais são os gaps maiores que as empresas encontram? Eu tenho a impressão de que há muito tempo não se ouve falar tanto em desemprego, né? Antigamente era desemprego, desemprego. Eu percebo que hoje em dia, talvez eu esteja equivocado, mas é o meu ponto de vista, que existe menos pessoas preparadas e mais vagas qualificadas. É um fato ou é uma impressão errônea minha? Assim, eu entendo assim que, digamos, muitas aspas, chão de fábrica é mais fácil de preencher. Agora, vai qualificando, vai ficando mais raro. É um fato? Hoje, infelizmente, não é mais esse fato. Hoje nós estamos com dificuldade principal em encontrar o chão de fábrica. Por N motivos. Uau! Principalmente na nossa região, né? Por algumas questões que envolvem auxílios, oportunidades. Entendo. Que prejudicam e não geram interesse naquela pessoa de trabalhar. Entendi. E aí, quando a gente entra para um pouco maior de desenvolvimento, não que não seja difícil, mas pela dificuldade de a gente já ter tempo, a gente tem uma maior facilidade para encontrar, né? Hoje a gente trabalha do básico ao avançado. E a gente veio de reuniões recentes com empresários e hoje a empresa ela conversa sobre o que ela precisa fazer a mais para que ela se torne atrativa. Não igual era antes. Entendi. Por falar como que é? O futuro não é mais como era antigamente. O turnover hoje em dia tá maior, tá menor, tá estável? As pessoas têm ficado mais... Você não sabe o que é turnover? Procura no Google. As pessoas têm ficado mais nos seus trabalhos, trocado mais, porque nós vivemos uma nova geração, né? Eu nem sei se é a Z, se é a millennial, sei lá que diabo que é de geração. Mas eu lembro que antigamente era bonito dizer, eu trabalho há 10 anos nessa empresa, há 15 anos, eu entrei aqui, me aposentei aqui. E hoje parece que é legal, eu falo, não, eu trabalhei aqui, agora eu vou pra cá, fiquei 3 meses nessa, 5 nessa aqui, tô naquela ali, para mostrar que é uma pessoa versátil, que ela tem uma gama de conhecimentos. O turnover você percebe igual, maior, menor, Cris? É assim, como eu vou fazer uma leitura geral, né, do que eu penso. Se as empresas, se as lideranças, né, eles estão valorizando cada vez mais questões comportamentais, em contrapartida, existem alguns profissionais de mercado que não estão tão preparados emocionalmente e comportamentalmente também. E aí o que acontece? Não é nem a técnica que faz com que esses profissionais peçam desligamento ou realmente vão atrás de outras oportunidades, mas questões linkadas ao comportamento mesmo. E aí, isso tem, é claro que a galera mais nova, né, o pessoal mais jovem, eles têm uma velocidade muito grande com relação a isso. Tipo, falou um pouco mais alto, falou alguma frase que não soou bem ao ouvido. Eu acho que isso não deveria ter sido dessa forma, né? E aí, vamos já procurar uma outra oportunidade. Aí estão indo por R$50 a mais, R$100 a mais, e aí já vai para uma outra oportunidade. Na minha época, como diz o pessoal do interior, dizia, né? Tipo assim, não deu tempo nem armar a rede, né? Não deu tempo nem engrossar o pescoço, já pula para uma nova oportunidade. E linkado a isso também, existe um leque também de competências que não são aderentes, né, àquela função. E é claro que as empresas, elas estão cada vez mais sedentas, elas estão cada vez mais em busca de profissionais que têm um leque de competência. Então, geralmente a empresa, quando ela joga uma vaga, quando ela joga uma oportunidade, ela joga tanto questões técnicas como joga também questões comportamentais e ela lança no mercado. É claro que ainda tem, quando você falou no primeiro momento assim, é impressão minha,
ou tem muitas oportunidades, mas não tem pessoas competentes para aderir àquele cargo. Antes era mais, agora muito como o Leandro está falando, né? Mas ainda tem um númerozinho ainda razoável de profissionais que não têm as competências necessárias para aquele cargo, porque não é mais só currículo, mas eu recebo vários currículos, eu vejo currículos assim inenarráveis, inimagináveis de tantas competências técnicas. Você olha assim, de repente a pessoa entra lá, senta na tua frente e aí você faz uma série de perguntas linkadas sempre à competência daquele cargo. E aí, ao final, você se questiona assim, cadê a pessoa do currículo? O que aconteceu com esse profissional do currículo? Não tem. Eu vi um memezinho de uma entrevista de emprego, onde o entrevistador faz várias perguntas e o entrevistado diz assim, me dá acesso ao Google que eu respondo isso aí tudo. Então. A gente tem um caso recente que Tem aconteceu. um caso. Virou meme na nossa empresa. Foi, A gente conta aí, mandou um né? teste para um candidato, né? Cara, eu acho que ele deve ser um gênio. Porque eram muitas perguntas. Devia ser tipo umas 15 perguntas específicas e delimitadas para a área da contabilidade. De um cargo. De um cargo, né? Para um cliente nosso. Magicamente, ele nos respondeu em 3 minutos. Ah, então, superdotado. Aí foi o que eu falei para minha equipe. Ou ele é superdotado, ou o chat GPT tá muito bom. Tá linkado naquele... E aí o que acontece? Ele mandou ainda o print, ele mandou encaminhada a mensagem, aí tava, seguem as suas respostas. E caso queira uma resposta mais amigável, eu posso... Então assim, professor, a gente sofre com isso hoje em dia, né? Não, muito. E o turnover, que é a taxa de rotatividade, de entrada e saída das empresas, tá crescendo muito. E nos assusta, mas existe como resolver isso, né, com educação. E aí as empresas têm que estar dispostas a pagar esse preço. Isso. Hoje muitos nos procuram querendo a fórmula mágica, a pílula veneno. Essa é mais barata, essa é mais cara. Teve esse memezinho e tem um outro, esse é um fato, não é meme, é fato, da pessoa que levou a mãe na entrevista de emprego. Aí, quer dizer, você contratante, você olha e fala, como é que eu vou colocar isso na minha empresa? A outra aqui na entrevista, quando vem aquela pergunta tradicional, né? Por que deveríamos te contratar? Ela diz assim, eu tô devendo pro agiota, minha filha tá grávida pela 3ª vez, e aí o contratante, ele fica olhando assim, ele não vê mais um candidato, ele vê um monte de problema. Ele fala, eu não vou colocar isso dentro da minha empresa. E as pessoas não entendem isso. Muita gente interpreta que a empresa é uma ONG, que a empresa é um assistente social. Você precisa me contratar porque eu tô com problemas. Não, eu tô com problema, por isso que eu tô te contratando. É o contrário. Você é um colaborador, você veio aqui para trabalhar junto, né? Então, espaço para educação é o que não vai faltar. É preciso realmente isso, é que as empresas entendam isso, que investimento não é custo. Exatamente. Você educar o seu colaborador, educar o seu time, educar a tua empresa. Muita gente trabalha e não conhece a missão, a visão, os valores da empresa. Ela está lá porque apareceu a vaga, alguém indicou, sei lá, ela foi, mas ela não sabe o que ela está fazendo ali. Ela não tem propósito, ela não vê sentido no que ela está fazendo. E aí, ninguém está vendo, não vou fazer. Exato. E sempre tem alguém vendo, né? Sempre. Eu gosto de uma frase que diz assim, haja sempre como se você estivesse sendo observado. O chefe está aqui, eu sento assim. O chefe saiu, eu vou para o Instagram, eu vou para... Hoje em dia, inclusive, tem uma epidemia de câmera, né? Tem câmera em quase todo lugar. Às vezes até nem pode, mas haja como se você estivesse sendo observado. E uma outra que eu aprendi desde sempre. Trabalhe como se a empresa fosse sua. Treine ser dono de empresa na empresa dos outros. Você não paga aluguel, você não paga funcionário, você não paga imposto, você não paga insumo, você não paga equipamento. Te dão tudo isso. Aí você treina. Se um dia você for montar a sua, você sabe como é que faz. Mas, infelizmente, o brasileiro não tem muito essa visão empreendedora. Ele tem a visão do emprego, né? Não do trabalho. Do emprego. E não tem nada melhor do que você empreender com o CNPJ do outro, né? Amém.
você não Custo zero? você não tem custo. E ainda ganha, né? E ainda ganha. Inclusive, Castilho, quando você estava falando aí, nós voltamos ontem de Recife, né? Estávamos em Recife ontem. É Recife que fala. Recife. É, Recife. É, por né? Recife. Por Recife. Isso. Vice? Vice. Ainda tem o vice? Então, estávamos lá e lá nós fizemos todo o treinamento de integração, que agora é treinamento de onboard. Opa, Vamos mudar. logo é onboard training. Estamos no caminho. E lá nesse treinamento, a gente faz questão, sabe, de integrar esses colaboradores que já estão lá dentro das normas e procedimentos daquela organização, inclusive com missão, visão, valores, né? Porque não é só... É muito lindo quando você chega numa organização e aí, assim que você entra na recepção, tem lá aquele quadro, né? Missão, visão, os valores da empresa. E, às vezes, a própria recepcionista pergunta qual é a missão da sua empresa. Ela vai ter que ler. Tem aqui, né? Então, nós promovemos esse tipo de trabalho, né? Então, a gente faz toda uma parte interativa mesmo com aqueles colaboradores que já fazem parte. Por quê? Porque nós gostamos de deixar todos na mesma página. Haveria uma incongruência muito grande se esse pessoal fosse treinado só a galera que está entrando. Não, a gente faz questão de nivelar. Pega o pessoal que já está, com as pessoas que vão entrar, e a gente faz todo aquele treinamento, todo aquele trabalho, distribui o manualzinho de normas e procedimentos, e aí parte-se do pressuposto de que está tudo ok. Né? Pelo menos eles já estão ali realmente se sentindo integrados. Eu acredito muito que, assim, você só tem que mudar o seu melhor se você se sentir pertencente a algo. É isso. Se eu não me sinto pertencente, se eu não me sinto fazendo parte daquele time, eu não consigo dar o meu melhor. Não. Então, eu tenho isso muito, é mais ou menos isso. Exatamente. E assim, professor, hoje, cada vez mais, a gente convive com empresas que estão sofrendo mais e mais, pessoas que estão adoecendo, porque justamente elas não têm um alinhamento de expectativa. Ou elas trabalham para pagar boleto. E aí o ser humano não entende o perigo que está por trás disso e muito menos. Às vezes o empresário está preocupado com fazer um negócio dar resultado, né? E eu faço o seguinte desafio, porque eu gosto de provocar, eu acho importante. Né? Se você tem uma empresa e se o seu turnover, o seu índice de rotatividade está te trazendo dor de cabeça, está te provocando, procure um profissional para te ajudar. Porque assim, às vezes não é levado a sério o quesito pessoas. Nós já evoluímos muito nisso hoje. Mas a sua empresa corre muito risco. Ô, Leandro, agora, quem está assistindo aí, você falou assim, ó, se a sua empresa está com alta rotatividade, procura um profissional. Onde que dá para encontrar um bom profissional que possa ajudar essas pessoas aí? Primeiramente, na Contract. Aê! Qual é, ó? Né? Porque aqui eu digo, nós temos 19 anos de atuação. Não é 19 dias, não são 19 dias, né? Então, já passamos muito, já pegamos o período onde, quando você falava com o dono de empresa sobre cuidar de pessoas, ele queria te bater. E aí hoje ele te procura, a gente até se assusta, mas ainda falta muito um quê de entender o que é o RH. Para que serve o RH? Primeiro que o colaborador ainda acha que é só para demitir. Isso. Ou para promover em alguns momentos. Mas ainda hoje ocorre-se muito medo. Então, primeiramente, a Contract é uma empresa que faz isso há muito tempo, tem metodologia própria, dá e vai continuar a dar resultado para várias empresas. Atendemos a nível Brasil, tivemos alguns projetinhos fora do país também. E é algo que a gente coloca muita nossa energia. E a gente costuma falar o seguinte, hoje ninguém representa a Contract, quem representa a Contract somos nós dois. Então não tem ninguém que fala por Leandro e ninguém que fala por Cristiane, né? Então se a gente está preocupado com o teu resultado, você pode ter certeza que você vai ter. Sensacional. Você falou aí de treinamento, de integração, eu me lembrei aqui imediatamente. Eu trabalhei no Unibanco, nem existe mais Unibanco, né? E aí quando eu fui contratado, eu participei de um processo, era PINF, Programa de Integração de Funcionário, PINF, né? E era office boy, lá tinha outro nome, contínuo, mensageiro, não lembro. Eu e mais um. Aí explica como é que funciona, tá, não sei o quê, pá. Alguma dúvida, alguma pergunta? Ele falou assim, as férias é a gente que escolhe ou vocês que... Eu olhei pra ele e falei, férias? Nem começamos a trabalhar, amigo.
férias? Aí a moça do RH riu, falou, não, tudo bem, ele tem essa dúvida, eu vou tirar a dúvida dele. Aí não lembro como é que era, se a gente que pedia ou a empresa que dá, não lembro, mas eu horrorizei com aquilo, fui com o olho arregalado assim, falei, férias, nem começamos a trabalhar. Mas depois eu ressignifiquei, falei, não, é um rapaz com visão de futuro, ele já tá vendo daqui um ano, né? Ele visualiza o futuro, né? Isso, tal. Então tem tudo isso, né? Pessoas que veem o lugar como... eu tive um funcionário lá em São Paulo, eu tinha uma empresa, e ele chegou a mim e disse assim, professor, o senhor tem que me dar um aumento. Por quê? Porque minha filha tá grávida. Eu falei, eu participei do evento? Não. Foi o responsável? Por que eu tenho que pagar por isso? Não é? Não faz sentido isso. Aí eu até falei pra ele assim, quem mora na sua casa? Ele falou, minha sogra. Eu falei, tá. Se a sua sogra, Deus o livre, ela morrer, você vai falar pra eu pagar menos? Porque tem menos gente na sua casa, né? Não, então por que eu tenho que te dar mais dinheiro? Porque a sua filha... Não faz sentido. Gente, você quer pedir aumento? Presta atenção. Manual para pedir aumento. Presta atenção. Chefe, podemos conversar? Podemos, dá licença. Deixa eu apresentar pro senhor aqui, ó. Esses são os números quando eu entrei aqui. Depois que eu implementei isso, aquilo outro, olha o nosso lucro quanto foi, olha a nossa despesa quanto diminuiu. Eu acho que eu mereço uma recompensa sobre isso. Anotou? Aprendeu? Agora, sua filha ficou grávida, amigo. Fala pro pai da criança te dar um dinheiro. Na minha cabeça não faz sentido. Minha casa tá pequena, minha mãe veio morar comigo, Cara, empresa não é solucionadora de problema pessoal, ela soluciona o problema do cliente dela, seja lá qual for. Então, se você é funcionário e quer pedir aumento, mostre resultado, tá bom? Mostre que você vale mais do que o seu colega que faz a mesma coisa que você. Mostre que você vale mais do que aquele cargo que você foi contratado. Mostre que você merece um aumento. Agora, pedir porque você está precisando, na minha cabeça, não faz sentido. E linkado a isso, né, que você também está falando, o mesmo serve para o tempo de empresa. Eu mereço o aumento porque eu já estou aqui há 5 anos. Vamos lá, vamos fazer um histórico dos teus 5 anos. Eu conheci uma pessoa um tempo atrás e que ela começou como digitadora de uma empresa e 10 anos depois estava como digitadora da mesma empresa. Isso é bom no que faz, tem 10 anos de experiência. Né? Então, assim, o que você está fazendo, né, para que você mude, né, de setor, adquira mais competências, quais são os cursos, quais são as suas formações, o que você está fazendo de diferente dentro daquela organização, quais são os resultados que você realmente está fornecendo ao teu empregador, quais são os problemas que você está solucionando e não o tempo de casa. E aí a gente tem um problema enorme aí, porque às vezes a pessoa tem vários anos de tempo, né, tempo de empresa, e chega aquele novo colaborador, com 6 meses, opa, mas porque ele acabou de chegar, então. Senta aí que deixa eu te contar uma história. Senta aqui, Cláudia. E um ponto importante me gere valor que eu te dou dinheiro. Essa é a regra dentro das empresas. Aí, acabou, é muito simples, gente, é muito, enfim, é muita gente que gosta de gatos gagos, é muito mimimi pro meu gosto. Enfim. Quem quiser contratar vocês, entrar em contato, saber mais, quais as redes, os contatos, como é que faz? Primeiro Instagram, né? @Contract Consultoria. Repita. @Contract Consultoria. E aí é mais fácil ainda, ó. Se você quiser procurar o Leandro e a Cristiane, é Leandro da Contract, Cristiane da Contract. Pronto. Para facilitar. Fechou. Tá aparecendo aí no rodapé. Entre em contato com a Contract e faça a sua empresa decolar. Beleza? E aqui o decolar não é nenhum trocadilho com empresa de passagem aérea, etc e tal. Decolar no sentido de... você entendeu. Pronto, acabou. Prazer receber vocês aqui, sensacional o papo, gostei demais. Prazer todo nosso. A gente volta já. Valeu. A TV que representou a juventude nos anos 2000 está de volta. Uma emissora que marcou geração. O tempo passou, mas a nossa identidade permaneceu. Uma TV feita no Ceará com a cara do Nordeste para todo o Brasil. Esse novo momento já começou. Estamos preparando um 2026 cheio de novidades. Novidades na programação jornalística, na programação esportiva e no entretenimento. Uma programação mais próxima do público. Mais atual, mais conectada com o nosso tempo. E que fez história no Ceará. Acompanhe a nossa programação. E faça a nova TV União com a gente. TV União, jovem ligado em inovação sempre.
Vim apresentar hoje a EAEB, a Entidade Estudantil de Apoio ao Estudante do Brasil. A EAEB é uma entidade credenciada junto à ETUFOL. Casqueiro, qual é essa nova parceria da TV União, da Rede Multi de Comunicação com a EAEB? A EAEB faz sua carteira da meia cultural. Lá você vai poder pagar a meia no teatro, no cinema, no show, no estádio de futebol e no beach park, conforme determinação de lei. Só serve as carteiras das entidades credenciadas no estado do Ceará para ter o benefício de 50% dentro do beach park. A carteira da meia cultural não serve para o transporte coletivo, mas você pode adquirir a sua carteira. Estou estudando, meu filho está lá na creche, Casqueiro. Você já pode solicitar a sua carteira. Da creche, após graduação, após doutorado, você pode ter a sua carteira da meia cultural. Ajude o nosso parceiro, mantenha contato por esse telefone e solicite sua carteira. Estamos de volta, segundo bloco do Ponto de Convergência, aquele programa que traz coisas, assuntos que aparentemente não tem nada a ver uma coisa com outra, mas no fundo a gente acaba se encontrando, em algum ponto a gente se encontra. Qual a ideia básica desse programa aqui? Levar para você estratégias, conhecimentos, técnicas que melhorem a sua qualidade de vida nos mais diversos aspectos. Nossa vida é multifacetada, nós temos a vida pessoal, a profissional, a espiritual, a familiar, a financeira, etc, etc, etc. E cada uma delas a gente pode encontrar pontos que uma acaba convergindo com a outra. Por exemplo, acabamos de falar aqui sobre RH, sobre recursos humanos, sobre a vida profissional, a vida empresarial. E agora vamos falar de outra coisa. Quem está lá são pessoas. Pessoas têm diversos tipos de problemas, precisam de diversos tipos de orientação. Como, por exemplo, sei lá, ortopedia. Se você tiver um problema ortopédico, você procura quem? Ortopé tão bonitinho. Lembrei agora, nem sei se existe ainda. Então, eu não entendo nada sobre isso, vou falar com quem entende. Vou chamar aqui meu amigo doutor Marcos Vinícius, por favor, um ortopedista urgente, que eu estou todo torto aqui. Vamos ver. Por gentileza, nosso sofá das estrelas. Vamos conversar. Marcos, não Marcos. Por que Marcos? Explique-nos. Bem, isso aí eu teria que perguntar aos meus pais, né? Mas acho que eles se basearam no Marcos romano, né, latim, o nome latinizado. Então, em homenagem ao imperador Marcos Antônio. Marcos Antônio, não Marcos Aurelius, o Antônio. Não, Marcos Antônio. Era maior esse até. Doutor, prazer recebê-lo aqui. Foi o namorado da Cleópatra, acho que foi por isso. Olha isso, olha o currículo do homem, hein? Tá certo. Prazer recebê-lo aqui, vamos conversar um pouquinho sobre as suas especialidades, vamos conversar como é que a gente pode ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas. Com certeza. Eu sou ortopedista já há 35 anos, completei ano passado, esse ano estou indo para o 36º ano de formação. Não tenho nenhuma subespecialização. Sou um ortopedista de abordagem ampla. Então você pega desde o recém-nascido até o idoso mais idoso, todas as patologias do universo musculoesquelético eu atendo, sem nenhuma particularidade. Já não opero mais hoje, eu prefiro fazer muito consultório, gosto muito de consultório, gosto de estar esse tete-a-tete com o paciente, né? Conversar sobre as patologias que ele tem e como eu posso ajudá-lo. E ao longo desses anos eu vim, assim, alimentando o meu conhecimento ortopédico com outros conhecimentos mais holísticos. Ótimo. Eu gosto muito, eu fiz um curso na época da pandemia, me lembro bem, aproveitei a pandemia, que a gente teve muito tempo disponível, e fiz um curso chamado Terapias Quânticas, Terapias Quânticas, né? Quer dizer, o nome já sugestivo, fora do escopo da ortopedia geral. E aí eu fui me especializando muito nessa escuta do paciente, e comecei a vir muito paciente para mim também para tratar de doenças crônicas do sistema musculoesquelético. E eu sou hoje uma referência, de certa forma, mesmo não sendo reumatologista, em fibromialgia, por exemplo. Uau! Coisa que os ortopedistas têm pavor. O paciente chega lá falando, dói aqui, dói acolá, dói aqui. Não, vai para um reumatologista. Eu digo, vem para mim, senta aqui, vamos conversar que eu trato isso aqui. Então a gente tem essa proposta, uma abordagem mais humanizada, uma escuta mais ativa, de ver o paciente no seu todo, no seu holismo, né, como ser humano, não mais como um osso, como uma articulação apenas,
como um elemento único e isolado. É um contexto complexo. Sensacional. O doutor colocou aí, sistema músculo-esquelético. Muita gente entende que ortopedia é osso, só. É músculo também. Claro, não só osso. Tudo que compõe, desculpa, espirrava aqui. O sistema músculo-esquelético se compõe de músculo, articulações, ossos, tendões, ênteses, tudo isso faz parte do sistema músculo-esquelético. É bem amplo, né? Então as patologias diversas acontecem nesses vários sistemas, nessas várias unidades do sistema. Entendi. No meu mundo ideal, doutor, as pessoas iriam ao pediatra até os 18 e imediatamente começariam a ir ao geriatra. Agora, consegue convencer um adolescente de 16 anos a ir no pediatra? Consegue convencer um jovem adulto de 20 a ir num geriatra? Exato. É bastante desafiador, né? Uhum. Mas eu imagino que se alguém fizesse esse percurso de 18 anos com um pediatra, ele teria um histórico médico para apresentar para um geriatra, para prevenir. Isso. Que é muito mais barato do que remediar, né? Mas é utópico demais. Na realidade, se você vê as patologias da infância, se tivesse um acompanhamento pediátrico desde a tenra infância, e o pediatra deveria ter também como é que a gente diz, essa capacidade de detectar pequenos problemas e encaminhar para o ortopedista precocemente. Porque tem muita patologia da infância que a gente já chega no estágio avançado que já não tem muito mais solução, a não ser alguns casos a gente vai para a cirurgia. Escoliose, por exemplo, escoliose infantil. Se você detecta precocemente, é uma coisa. Se ele já chega para mim com 10 anos de idade, já é mais complicado. Chega com a cifose. Aí você já vê um quadro que vai arrastar, vai acabar indo para um uso de colete mais prolongado, vai acabar indo até para uma cirurgia. Então, muita patologia da infância pode ser prevenida, né, muito rapidamente se você vai para um pediatra muito precocemente, ou se você, logo de cara, quer fazer uma avaliação com um ortopedista, não teria nenhum problema. Eu quero ver, olha como é que está meu filho, se ele tem alguma tendência viciosa, alguma tendência deformante, em pé plano, né, o pé chato, o pé calcâneo valgo, tem várias patologias, genovalgo, são as doenças deformantes dos joelhos. Então você pode ver e analisar e antecipar ou prevenir a partir dali. E hoje em dia está tudo, especialmente na área da saúde, a tecnologia está tão avançada, eu fico positivamente surpreso de ver que é possível pré-diagnosticar um tumor, um câncer que vai se manifestar daqui a anos. Sim. E aí, obviamente, se você consegue fazer isso, trabalhar para minimizar ou eventualmente até eliminar completamente sintomas e etc e tal. Mas ainda tem essa coisa, principalmente, eu entendo assim, principalmente nós homens temos mais o homem sempre aversão, foi muito mais, né? O homem tem essa história do autocuidado muito homem não chora, apagada. Aguenta isso aí, isso é frescura, isso. Essa coisa. A sociedade cobra isso, a cultura cobra isso, a família cobra isso. E ele se cobra. Qualquer coisinha agora é o médico. grupo que ele se inclui no grupo de adolescentes, eles não permitem isso aí. O autocuidado é coisa de mulher. É coisa de mulher. É coisa de fresco. Né? Então isso é uma coisa que tem que ser quebrada e isso precisa de cultura, precisa de educação precoce nas escolas, na própria família e nas igrejas. Porque hoje a gente tem uma sociedade múltipla. Né? Você tem vários locais onde a pessoa pode se educar nesse sentido. Isso, então, acho que cabe também às igrejas, às religiões, mostrarem essa necessidade. Eles têm esse papel também espiritual, mas também lembrando que o corpo faz parte da alma. A alma faz parte do corpo e o corpo faz parte da alma. Eu aprendi uma coisa que assim, você nunca vai ver uma excursão de viúvos para Foz do Iguaçu. Mas de viúvas você... De viúva tem todo ano, várias vezes por ano. Elas sabem curtir mais a vida. Isso, porque não tem viúva, a gente morre primeiro, nós homens morrem tudo antes. Exatamente. Porque não cuida, tem vergonha, tem... Isso aí não é nada. Homem não chora, homem aguenta isso aqui, frescurinha e tal. E estamos morrendo mais cedo. Vê a expectativa de vida de homem e de mulher, mulherada... Estão dando de lambuja. Deixando as velhas tudo viúvas, gente. Vamos cuidar, deixa as mulheres sozinhas. Não, pô, vamos cuidar. Tem que cuidar. O que o doutor mais atende no seu consultório? Existe assim um ranking? Não, existe, com certeza. Como eu sou muito, como eu falei, eu atendo toda a amplidão dos problemas musculoesqueléticos, mas como eu me dediquei muito a essa questão da dor crônica, eu pego muito paciente com hernia de disco, hernia lombar que vem arrastada, que você já fez inúmeros tratamentos e não resultou em nada. Eu pego muita fibromialgia, doenças cervicais também a gente pega muito.
E as patologias ortopédicas mais comuns, né? Torção de joelho, traumas de tornozelo, tendinite de ombro. É muito comum no meu consultório tudo isso aí. Mas eu percebo que cada vez mais tem aumentado a frequência e a intensidade dos problemas de coluna, principalmente lombares. Eu acho que tem a ver com o sedentarismo, tem a ver com alimentação inadequada, tem a ver com o excesso de fumo, excesso de álcool, né? O excesso de uso de drogas, Excessos, né? excessos. De todos os tipos, né? Até mesmo de anti-inflamatórios e analgésicos em excesso. Coisas simples, que você fala, não, vou tomar isso aqui, homem principalmente. Né? Isso. Toma isso aqui, enrola isso aqui, vai jogando, e vai enrolando, daqui a pouco o cara está com uma hérnia enorme, já com evento agudo, porque não cuidou quando ela começar a dar o primeiro sintoma de alerta. A dor é um sinal importantíssimo do organismo. Ninguém consegue viver sem dor. Existe uma patologia, eu não me recordo aqui o nome agora, mas é que o paciente não sente dor. Ela está lá, mas não manifesta dor. A doença está lá, mas ele não sente dor. Ele não tem a percepção sensorial da dor. Falta algum elemento lá nele que ele não tem. Aí o cara pode pensar assim, é muito bom não sentir dor. Não, isso é né? Mas é horrível. Perigosíssimo. Né? Porque você pisa num cigarro, não sente, está queimado, tem uma úlcera, daqui a pouco está infectado. Pisa no prego, não sente nada, daqui a pouco tem uma úlcera. Então a dor é fundamental para a nossa existência. É lógico que a gente tem que dimensionar uma dor simples, vamos fazer daquela dor simples né, uma coisa gigante. Mas dimensionar de forma adequada para que você possa ir buscar a solução daquela dor, a causa daquela dor. A dor por si só é uma doença quando ela cronifica. Aí a dor passa a ser a doença como sintoma principal. A dor passa a ser a própria doença quando ela cronifica. E isso se vê muito nos casos de fibromialgia, as dores lombares crônicas, quando já tem um componente que a gente chama de neuropático, porque já sensibiliza o sistema nervoso central. Quando sensibiliza aqui, aí você vem a crença, vem o medo, vem a fobia, vem a limitação que você tem, né? Então, já muda tudo. Aí a dor passa a ser o problema real. E eu atuo também nessa área, a gente usa medicamentos que são chamados moduladores centrais da dor. A gente usa muito pregabalina, usa muito duloxetina, usa muito amitriptilina e outras drogas, enfim, né, que a gente vai usando para conduzir o paciente da melhor maneira possível. Claro que o tratamento não fica só na medicação. Espera-se que não. Uma coisa importantíssima, e aqui eu gosto de frisar bastante isso, é a questão da terapia física. Terapia física, que é a fisioterapia, onde nós, na nossa clínica, lá, clínica doutora Eliane Mello. Doutora Eliane Mello que esteve aqui, a entrevista dela foi um sucesso, comentários positivos. Precisa voltar, doutora, precisa voltar aqui. Isso, ela esteve aqui uns dias atrás. E a nossa clínica é voltada para o tratamento dessas patologias de excelência crônicas, né? A gente trata todas as patologias do sistema musculoesquelético, mas tem uma preferência maior, uma incidência maior de coluna. A doutora Eliane Mello é formada e tem cursos internacionais em abordagem da coluna, né? Ela hoje é uma das mais experts aqui em Fortaleza. E a gente tem uma máquina lá, que eu costumo chamar de meu Robocop. Aí. Porque é uma máquina que faz tudo. É o CIS, ela deve ter falado aqui do CIS. Então o CIS ela se baseia num campo eletromagnético profundo, de ação profunda, amplo e de alta intensidade, em que você faz analgesia, anti-inflamação, mobilização articular e muscular e fortalecimento. Tudo numa coisa só. Você bota lá o paciente, prepara o local, coloca lá, ele age profundamente, até 10 centímetros. Ele é tão potente que ele agiliza uma consolidação de uma fratura de 10 a 15 vezes mais. Uau! Então, assim, o paciente está com existe uma possibilidade no evento da consolidação do osso, que é o chamado pseudoartrose. O começo da pseudoartrose, o retardo de consolidação, é quando aquela fratura não está evoluindo para a consolidação no tempo adequado e ideal para a faixa etária do paciente. E aí você bota lá o CIS, as experiências mostram, rapaz, a recuperação é assim estrondosa. Em um mês você vê o que não estava saindo do canto, acelerar assim uma coisa que teria já ter sido feita naquele primeiro mês. Então, assim, é perfeito o sistema, ele é utilizado hoje, a Eliane deve ter falado, em times de futebol. Sim. A seleção brasileira usa, inclusive saiu até um vídeo aí, o Neymar utilizando esse sistema.
a seleção brasileira, o time de futebol aqui do Ceará, nós temos o Fortaleza e o Ceará já utilizam essa máquina. Porque precisa de recuperação de atletas de alta performance rapidamente. Rápido. O atleta custa caro. Oh, Ele tem que custar caro e tem que estar lá jogando futebol. é o ativo. Fazendo do- gol, é o ativo ganhando do- o time. Se você passa ali, vamos lá, um evento aqui, uma torção de tornozelo, num paciente normal, que não é atleta de alta performance, que não tem estrutura muscular preparada para uma excelência de recuperação por si próprio, pelo próprio sistema orgânico, ele vai passar ali em média 15 dias engessado, depois vai fazer mais 20, 30, 40 sessões de fisioterapia. E tem que ficar fora da atividade física. Um atleta profissional não pode, não aguenta isso. O time não aguenta isso. Não. Pois o CIS antecipa isso, ele está de volta depende do grau, claro, né? Está falando aqui de uma forma geral. O paciente está de volta, o atleta, de volta no treino, no máximo em 20 dias. Olha isso. Num tornozelo simples, sem ruptura de ligamento. Sem Então, assim, é diferente. Maravilhoso. Rupturas de tendão supraespinhal, que é chamada síndrome do impacto de ombros. Micro-roturas, que a gente chama de roturas intrasubstanciais, que não tem o desligamento completo do tendão. Você faz o CIS, em um mês o paciente está praticamente curado daquela lesão, sem ter de fazer cirurgia. Porque às vezes você indica logo cirurgia. Então, você vai para um especialista em cirurgia de ombro. Não é que ele quer só operar, mas a mente dele está preparada para a cirurgia, porque ele é operador. É isso. Chega lá para você, tem uma lesão no seu tendão, ali de 1 centímetro, mas uma lesão parcial, mas não, é melhor que você operar. Ele não está errado. Porque senão ele pode romper total e aí a cirurgia é mais grave, o quadro é mais complexo. Então ele indica a cirurgia, que é o que ele sabe fazer. E está errado? Não, está errado não. Só que nós temos a opção de não operar e usar o CIS para recuperar esse paciente, viabilizar ele o retorno à sua normalidade e à sua prática de atividade física, sem necessidade de cirurgia, totalmente inócuo. Sensacional. Entendeu? Sensacional. Toda cirurgia vai ter seu benefício, mas tem seus problemas. Claro. Pode ter complicações, infecções e outras mais. E tem a recuperação pós-operatória que é mais demorada. E tem o custo. E o custo, E né? o custo Então, de tudo isso aí, né? Doutor, falamos aqui tecnicamente da sua especialidade, da sua aplicação. Agora vamos falar espiritualmente, né? Eu sei que o doutor é escritor também. Me fala dos seus sim. livros. A palavra assim, eu acabei assumindo já esse papel de escritor, porque eu já lancei 3 livros. Então eu posso me considerar escritor. É escritor. Eu sou freelancer, eu nunca lancei livro por nenhuma editora, eu mesmo vou lá, faço o meu livro e... Igual. Acho que a gente consegue mais. A gente faz do jeito que a gente quer, né? Isso. Sai bonito. E assim, eu lancei agora recentemente já tem 1 ano, o meu último livro chama-se A Compreensão Quântica da Vida. Tudo a ver com aquilo que eu acredito hoje. Aí você perguntou sobre religião. Sou um cara extremamente espiritualizado, não sou religioso, sou espiritualizado. E a minha religião hoje, a minha espiritualidade, era muito voltada para a ciência quântica. Eu acredito muito no viés quântico da expressão da vida. E esse meu último livro foi justamente isso, o nome é A Compreensão Quântica da Vida. E ali eu traço paralelos de como a vida acontece no sistema orgânico a partir dos atributos quânticos, dos princípios quânticos. E já estou escrevendo o outro livro, que é o 4º, que vai nessa mesma linha, mas vai numa pegada mais religiosa, digamos assim. Não, mais religiosa não, mais espiritualista. É o algoritmo quântico da vida, onde eu pego as tradições espirituais do passado, as mais conhecidas, cristianismo, judaísmo, islamismo, o shintoísmo, o budismo e o taoísmo, e eu faço um paralelo do que elas dizem com os atributos quânticos. E vou discorrendo sobre essa história bonita nas religiões, mas também vou fazer, o livro está em processamento, né? Está em gestação. Está em gestação. E eu falo também, vou falar do iluminismo, vou falar da numerologia, vou falar da cabala. Aí eu vou, ao mesmo tempo que eu vou aprendendo sobre isso, eu vou lendo e vou fazendo essas comparações. É isso. Eu vou me instruindo sobre esses temas, porque é muita coisa, eu nunca li nada sobre cabala, nada sobre numerologia, mas me propus a fazer isso. Vou ler, estudar e fazer o livro. Perfeito. Quando é que vai acabar o livro? Não sei. É a brincadeira que eu gosto de fazer. Isso, a jornada é mais interessante que a chegada. E assim, a gente vai fazendo naquela... Você é escritor, você sabe que a gente tem a nossa profissão, os afazeres profissionais, os afazeres cotidianos, da domésticos, vida, conjugais. Tudo, exato.
É quando sobra um É tempinho. isso. E eu gosto sempre de estar lendo, eu gosto de ler minhas coisas, eu estou fazendo agora curso de francês. Tu falou francês? Minha filha mora no Canadá e mora no francês. Ah, Eu do lado vou francês. aprender francês e falar com esse camarada, né? Saber Eu vou que- viajar para lá agora nós vamos, né? Eu e a minha esposa, vamos para lá, para o Canadá agora em setembro. Então tem Quebec? que estar, Ontário? Quebec, justamente no francófono, Francófono. lá em Montreal. E aí, então, é muita coisa para a gente fazer e sobra um pouquinho de tempo, eu vou lá e começo a escrever. Vai aos pouquinhos. E aí a coisa vai caminhando. Fantástico. Mas peraí, você deu um pulo aí, deu um salto quântico aí. Você falou que está escrevendo o 4º livro. Aham. Deu um pitaco do 3º. Qual foi o primeiro? O primeiro foi um de poesia. Também gosto dessa. Eu tenho essa verve poética, né? Desde muito cedo, para me expressar para minhas namoradas, comecei a fazer poesias, na época de faculdade ainda. Em vez de fazer cartinha, na época não tinha celular, né? E Bons tempos. eu namorado era fora, morava em Brasília, aí eu fazia Correio. poesias. Correio. Mandava pelo correio. Isso, Exatamente. isso. Mandava pelo correio. E aí fui gostando, fui aumentando essas poesias, fui rebuscando mais e lancei um livro, então, em 2008, que foi o primeiro livro que eu lancei, foi esse de poesia, Meu Reverso em Poesia, onde a minha alma é exposta ali, porque as minhas poesias são muito evocativas do que eu tenho interno. Ela traz muito a minha dor e o meu amor. Ela evoca muito o que eu sinto, o sofrimento e o prazer. E aí, então, chamou-se Meu Reverso em Poesia. Ficou bem legal. Que legal. E o segundo livro... muito vamos bem. falar um pouquinho, só um pouquinho de poesia, bem pouquinho. Quais são ou qual é o seu poeta, os seus favoritos? Você tem uma... Eu gosto de Drummond, Carlos Drummond de Andrade, do Brasil, e gosto do Fernando Pessoa, com seus 4... Né, seus heterônimos todos. Heterônimos, exato. Legal. Fernando Caeiro. Tá bom. Fernando não, Fernando Pessoa e eu, sei o que Caeiro. O importante é o Pessoa, ele tá lá. Isso, O Fernando não tá lá. Muito bem. Então você começou com uma verve poética, né? Tá bom. Sim. Aí o segundo livro... O segundo livro, que aí foram 10 anos de gestação, não tinha a pretensão de ser um livro, era apenas escrito. Escrevia, gostava de escrever, guardava os meus escritos, expunha para a família, as pessoas liam, tá legal. Aí começou a nascer o desejo de fazer esse livro, que chamar-se-ia A Economia da Vida. Gostei da mesóclise. Mas aí depois eu fui mudando, que foi aumentando as pesquisas e os temas, e eu mudei. Aí aí coloquei o título como O Esteio da Vida, Por que Somos Divinos? Dentro dessa pegada mais espiritualizada. Nada a ver com religião. Tá? São coisas distintas. Sim, se eu posso dizer assim, que tem alguma coisa de religião, é mais para a tendência cristã e budista. Gosto muito do Buda e gosto muito de Jesus. Só deles. Não gosto da estrutura hierárquica das religiões. Não gosto. Eu não vou à missa, não eu faço gosto nada. muito de... eu gosto muito da figura de Jesus. O que estraga para mim é o fã-clube. Isso. O fã-clube, eu não consigo lidar muito bem com aquilo. Pronto. Mas enfim, tá bom. Então, aí o livro ele tem um pouco de ciência quântica, mas não tudo. Ele versa sobre eu tenho um capítulo nesse livro que eu falo sobre o mal, a estrutura do mal, a minha visão sobre o mal. Tem um que eu falo sobre saúde. Aí entra um pouco do aspecto quântico da saúde. Infelizmente, o termo quântico, ele caiu num limbo como o termo coach. Foi. Coach vem do termo em inglês, coach quer dizer treinador em inglês, né? E quando surgiu lá o Inner Game, né? O Tim Geller, quando ele criou o conceito, era uma coisa profunda, estruturada, é uma profissão mesmo e tal. Aí chegou no Brasil aqui, deu uma bagunçada, né? Então, eu me lembro que lá em São Paulo, eu recebi um convite uma vez, era Encontro de Empresários da Zona Sul. Minha empresa era na Zona Sul, falei, eu vou lá fazer esse network. Longe para São Paulo é muito grande, demorou para chegar, tá, enfim. Usava-se, ainda usam, né, cartão de apresentação, aí chegava lá, sentava assim, um semicírculo, e as pessoas iam trocando de lugar, você é o quê? Você faz o quê? Aí eu tenho uma empresa de treinamento, uma empresa de, digamos assim, vamos botar ela dentro de uma caixinha, de RH, vamos supor. A primeira pessoa com quem eu conversei, eu sou cabeleireira. Tá bom, legal, tá, mas eu pensei, não
não tem muita troca para fazer profissional aqui. A do lado, cozinheira. Também não. A do lado, tal. Aí eu cheguei, eu sou coach financeira. Falei, opa, alguém mais ou menos perto do que eu faço. Que legal, coach financeira. Você estudou aonde? Ela falou, não, eu faço por intuição. Na hora eu pensei, eu tenho mais a ver com a cozinheira, com a Que cabeleireira. dá para fazer alguma coisa de intuição, né? Isso. A cozinhar um ovo. Um ovo, Por né? intuição. Pentear um cabelo. Ali eu falei, poxa vida. Então, o coach, ele caiu até no descrédito por conta Isso, disso, no né? descrédito. Não tem regulamentação, não tem nada. Eu sou coach, pronto, acabou. Porque eu quero, né? E o quântico caiu um pouco nisso. Caiu também. Né? Foi. Eu sou terapeuta quântico. Eu tenho um certo arrepio, assim. Tá, mas o que você faz? Me explica um pouco o que você estudou, né? Porque virou uma palavra que dá um certo Vazia. verniz. Dá um verniz, mas ficou vazio. Eu caiu no dizer que eu vazio. sou terapeuta, muita gente é. Agora, se eu sou um terapeuta quântico, né? E aí eu falo, cara, mas não tem nada de quântico aí a não ser o nome, a não ser a palavra. Exato. Você pergunta pra pessoa qualquer coisinha mínima de quântico, ela não faz a menor ideia. Não sabe nada sobre o princípio quântico. Você vai. não. Não, pega o que é a não localidade. Não sabe o que é. Você vai falar de teoria das cordas, você vai falar de... Enfim, não vamos... Esticar muito porque a Não, conversa não, é boa. Eu sei que você gosta também de ciência quântica e a gente começaria aqui 1 hora Ixi, sobre não, sobre você isso vai aqui. voltar aqui só pra gente falar só sobre isso. Só sobre isso. Com certeza. Vamos falar de fenda. Ó, você que tá assistindo aí, você quer saber o que é quântico? Procura no Google. Dupla fenda, só isso. A Só diferença isso. da dupla fenda. Fenômeno da dupla fenda. Só isso, mais nada, tá? E tenta entender. Você vai ler... Complementaridade onda-partícula. Isso. Você é alfabetizado em português, você vai ler o que está escrito ali. Mas não é ler, é entender. Entender. Se você entender só isso, você faz assim, ó. Peraí. O que mais tem que eu não conheço? Vai abrir um leque. Isso. E a partir daí vai estudar. Porque quanto mais você souber, mais longe você pode ir. Isso. Ou então você compra o meu livro. Também, né? Aí, Você ó, pode falar adquirir. nisso. Se alguém quiser comprar seu livro, como é que faz? Como é que entra Não, em contato contigo? Entra em contato direto pelo acho que Tá aparecendo aí embaixo aí, ó. está aparecendo o Instagram da Isso. clínica. Pode entrar em contato com o Instagram que a gente... Como eu faço a minha própria venda, eu não consegui colocar nenhuma livraria. Não, mas não precisa. Quer dizer, não sei se não precisa. Né? Os eu- meus livros eu mesmo escrevo. Eu mesmo edito, eu mesmo publico e eu mesmo vendo. Eu acho melhor. Eu prefiro isso, tá? Não sou refém de editora, não sou refém de Isso. royalties, de não sei o quê. Então aqui meus filhotes aqui, mas vamos falar do seu. Então, entre em contato pelo seu @ aqui. Isso. Conhece mais do seu trabalho, da clínica Isso, também. Onde é lá que a tem clínica tudo. fica? Fica ali na Desembargador Moreira, 2001, no prédio Edifício Novaes. Ali é Aldeota? É Aldeota. Eu moro Porque eu moro no Meireles. Eu vou visitar vocês a pé. Então você deve morar perto de mim. Eu moro no Meireles também. Mora onde, Perto exatamente? da Praça Portugal. É Em um frente ao Alberto de Jurema. Eu moro um pouquinho, eu moro em frente ao Círculo Militar. Nós somos vizinhos. Somos vizinhos. Eu passo lá no seu apartamento e andando com meu cachorro. Eu todo passo dia. no seu sem camisa indo pra academia. Rapaz, eu sou dependente químico de sol. Eu vou te resumir o grau. Eu saio do meu prédio, eu tiro a camisa. Eu saio e tiro porque eu já desci sem camisa no elevador e um dia tinha um cartaz lá dizendo é proibido e tal. Então eu desço de camiseta, né, pra ir pra academia. Chego na calçada, eu já tiro a camiseta. E pra você ter uma ideia, eu caminho desviando da sombra. Você entendeu o nível de dependência química de sol que eu tenho? Eu vou pra academia, assim, ó, tem a sombra da árvore, Me lembrou agora um desenho animado da nossa época. Eu perguntei porque você deve ter a minha idade. Era o Homem-Pássaro. Lembro? Ele pesava batia, tinha que ir pro sol para pegar. Isso, pra pegar. É isso, boa. Esse cara sou eu, Então a gente é vizinho, de repente até se cruzou pela rua, mas sem prestar muita atenção, Com né, um no outro. certeza. Agora a gente tem algum grau de afinidade e vamos estreitar isso aí. E eu já saio do prédio para correr, que eu corro 3 vezes na semana, no final da tarde, já saio sem camisa. Aí? E só corro sem camisa, eu vou só de short. Já economiza a lavagem da camisa. Desce e vai correr na beira-mar? Vou na beira-mar, corro meus 4, 5 quilômetros. Isso. 3 vezes na semana. E a outra coisa que eu queria falar Fica à aqui. vontade. Rapaz, as pessoas desconhecem o poder do exercício. Uhum. Tem uma palavrinha que eu vou falar aqui para vocês, quem não souber, pesquise, igual como você falou da dupla fenda. Epigenética. Aí? Genética é o que a falácia que nos passaram, desde a época que
o Watson e Crick descobriram o DNA, que nós somos, como diz o neo-darwinista hoje, o Dawkins, né, o Richard Dawkins, o gene egoísta, que nós somos produtos do gene. E nós também, inalienavelmente, vou mudar a palavra. Pega outra palavra. Nós estamos, de todo jeito, nós estamos fadados a... Nós somos reféns exatamente. daquilo ali. Refém do gene. Isso é uma mentira. Isso, infelizmente, nem a biologia e nem a medicina atual, a mais geral, a mais pulverizada nas pessoas, mudou essa concepção. Embora já existam estudos profundos, as ciências mais avançadas, os estudos mais avançados, que mostram que a epigenética, que está acima ou além da genética, é o que realmente faz acontecer as coisas no nosso organismo. Perfeito. Desde o nosso pensamento, que é criativo e criador. Então, ele, mesmo que ele cria para nos dar saúde, ele pode nos dar doença, nos dar limitações, nos dar imposições falsas. É isso. E ela é alavancada pela cultura médica ainda vigente, que ainda é ensinada nas escolas. Isso, a cultura medicamentosa. Isso, medicamentosa, porque existe o domínio, o império das grandes farmácias, indústrias Obrigado, John D. Rockefeller. Olha o que você fez com a gente, né? Mas isso é assunto para a nossa próxima visita aqui. Então, assim, só que para terminar, a respeito da atividade física, a epigenética é aquilo que modifica a nossa expressão gênica através do exercício, da alimentação, de um lazer emocional, leituras, né, saudáveis, não ficar se enchendo de podridão de televisão, notícias de guerra, notícias de porcarias. Mas a atividade física, dentro do meu campo, só para você ter uma ideia, os estudos mais recentes sobre hérnia de disco apontam que 95% das hérnias são tratáveis e tratadas, se diagnosticado a tempo. Sem cirurgia. Aí, 95%. 95%. Quase todas. Pouquíssimos casos são conduzidos para a cirurgia. E esses que são conduzidos para a cirurgia é só no mínimo 6 meses de tratamento intensivo, adequado, né, conservador que a gente chama, ou minimamente invasivo. Se não tiver sucesso, aí você encaminha. Ou aqueles casos realmente que tem déficit motor e sensitivo importantes que realmente você tem que ver que tem que ir para a cirurgia. Mas o resto, amigo, a gente resolve lá na clínica. Com o aparelho CIS, com a minha esposa que é expert nessa reabilitação, com mobilização, com macas camas de mobilização. E o CIS, que é essa grande novidade, que é o Maravilha. Robocop. Doutor Marcos, pessoal, tá aí os contatos. Siga-o no Instagram, siga a empresa, a clínica, o doutor. E daqui a pouco a gente volta. Sigam lá, porque eu fico empolgado em falar, eu começo a ficar ofegante, porque eu vejo a transformação que está trazendo nas pessoas. A gente colocou aqui, né? A satisfação que a gente tem, chegar lá o paciente todo empenado, com dor, e em uma sessão que ela faz com o CIS e com as técnicas que ela utiliza, o paciente sai andando ereto, sem dor. É lógico que aquele não termina ali, tem que dar a sequência. Ali é só o pontapé inicial. Eu ouvi um amém? Daqui a pouco a gente volta. A TV que representou a juventude nos anos 2000 está de volta. Uma emissora que marcou geração. O tempo passou, mas a nossa identidade permaneceu. Uma TV feita no Ceará com a cara do Nordeste para todo o Brasil. Esse novo momento já começou. Estamos preparando um 2026 cheio de novidades. Novidades na programação jornalística, na programação esportiva e no entretenimento. Uma programação mais próxima do público. Mais atual, mais conectada com o nosso tempo. E que fez história no Ceará. Acompanhe a nossa programação. E faça a nova TV União com a gente. Vim apresentar hoje a EAEB, a Entidade Estudantil de Apoio Estudante do Brasil. A EAEB é uma entidade credenciada junto à ETUFOR. Casqueiro, qual é essa nova parceria da TV União, da Rede Multi de Comunicação com a EAEB? A EAEB faz sua carteira da meia cultural. Lá você vai poder pagar a meia
no teatro, no cinema, no show, no estádio de futebol e no beach park, conforme determinação de lei. Só serve as carteiras das entidades credenciadas no estado do Ceará para ter o benefício de 50% dentro do beach park. A carteira da meia cultural não serve para o transporte coletivo, mas você pode adquirir a sua carteira. Estou estudando, meu filho está lá na creche, Casqueiro. Você já pode solicitar a sua carteira. Da creche, após graduação, após doutorado, você pode ter a sua carteira da meia cultural. Ajude o nosso parceiro, mantenha contato por esse telefone e solicite sua carteira. Encerramos mais uma edição de Ponto de Convergência, o programa que traz pessoas interessantes com assuntos que podem melhorar a sua qualidade de vida, como você viu hoje aqui. Agradeço a participação, a companhia. Estamos aqui na rede TV União, às segundas-feiras. Começa de novo. Nada de Rede TV, pelo amor de Deus. Rede TV não. Me ajude. Rede TV União. Não. Sem rede. Tudo de novo, bora. Rede Multi e TV União. Bora. Vai, quando quiser. Encerramos aqui mais uma edição do Ponto de Convergência, o programa que traz pessoas interessantes para falar de assuntos interessantes para que você tenha mais qualidade de vida. Estamos aqui às segundas-feiras, 10 da noite, reprises, domingo, 3 da tarde, e também no canal do YouTube para você ver e rever quando quiser. Eu sou o professor Rogério Castilho, entre outras coisas, autor desse livro aqui, ó, Sorria, você está sendo hipnotizado, o transe nosso de cada dia. Para obter esse livro, meus outros livros, contato comigo, mentoria, atendimento, cursos, treinamentos, etc. Prof.Rogério Castilho, Prof.Rogério Castilho, minhas redes sociais lá. Eu tenho um cardápio. Você vai lá no meu nome, a bio, tem um link, você clica ali, tem um cardápio de produtos e serviços para você. Tem mentoria, tem atendimento, tem curso, tem treinamento, tem livro, tem e-book, tem curso online, tem curso presencial, tem muita coisa. Prof.Rogério Castilho. E hoje está vazio aqui porque pai Paulo de Ará não pôde participar, ele está executando alguns trabalhos espirituais. Na próxima edição ele vai estar aqui com a gente, tá bom? Sorria, você está sendo hipnotizado. É o meu mais novo fiote. Eu tenho vários outros livros, mas eu faço questão de divulgar esse aqui porque é o mais novo. Os outros eu já divulguei bastante, tá bom? Boa semana para você, se está vendo na segunda-feira. Bom começo de semana para você, se está vendo a reprise do domingo. Bom tudo para você, se está vendo qualquer dia. Até o próximo. Hasta.